Oi, gente! Aqui é a Alessandra, no perfil da Sustentária, do Sustentária. A gente vai começar uma live daqui a pouquinho com a Evelyn Landim, falando sobre mandioca e puba, tá? É a primeira vez, eu já participei de várias lives, mas é a primeira vez que eu faço uma live, né? Que eu sou digamos, a hostess da live, né? Então, assim, vocês me perdoem os eventuais esquecimentos ou falhas. Tipo, agora que eu fui começar a live, eu não sabia começar uma live e a Pam me ajudou. Muito bem, obrigada, Pam. Bom, então, enquanto a Evelyn não chega aqui, eu vou contando quem que a Evelyn é e o que é a Sustentária, né? Deixa eu ver aqui só um pouquinho que era para botar... negócio do... Tá, a Evelyn já tá ali. Tá, então vou começar aqui. Bom, eu sou a Alessandra Nara, eu sou uma das mentoras do Sustentária. O Sustentária é um núcleo de extensão da USP que tem o objetivo de estudar, dialogar e divulgar sistemas alimentares e alimentação saudável e sustentável baseado em evidências científicas. Além disso, o Sustentária promove ações para a mudança de comportamento, visando uma alimentação mais sustentável. Para isso, a gente tem uma página no Facebook, esse canal no Instagram, um site que é muito bom, inclusive, e eu convido vocês a seguirem as nossas redes sociais. Acho que a Evelyn chegou. Ótimo, a Evelyn aqui. Seja bem-vinda, amiga. Apareceu? Tá, estamos esperando a Evelyn entrar, então vou continuar. Bom, nas redes sociais... Oi, Evelyn, tudo bem? Oi, tudo bem? Pode Seja terminar. bem-vinda. Tá, tô aqui apresentando o Obrigada. projeto. A gente posta quase todos os dias infográficos, receitas, textos, livros e tem lives toda semana e diversos materiais sobre alimentação saudável e sustentável. E como é que a gente faz isso no dia a dia? Então, convido vocês a seguir as redes sociais. Nós somos um grupo de 40 pessoas voluntárias, entre alunos e pesquisadores de diversos lugares do Brasil, com sede na Faculdade de Saúde Pública da USP. E o Sustentária trabalha com 4 pilares de atuação. Redução do consumo de carne vermelha e processada, uma vez que a população brasileira come muita carne e isso tem um impacto negativo na saúde e no meio ambiente. Aumento do consumo de frutas, verduras e legumes, uma vez que comemos muito pouco desses alimentos e eles têm um impacto positivo na saúde e no meio ambiente. Redução do consumo de alimentos ricos em açúcar, sal e gordura, tanto os ultraprocessados quanto os feitos em casa. Aumento do consumo de produtos que tenham baixo impacto no meio ambiente, isto é, pensar em embalagens, local, forma de produção, transporte, etc. Hoje a gente tem a honra de ter conosco a Evelyn. A Evelyn é culinarista, ela trabalha com culinária consciente e fermentação de alimentos. Além disso, ela acredita que aquilo que a gente come tem o poder de mudar o mundo que a gente vive, a nossa vida. Ela é eu chamo ela de a fadinha da mandioca e eu tive o prazer de aprender a fazer puba em uma oficina com ela. Ela dá oficinas de fermentação de todas as coisas que você possa imaginar. Então é um prazer ter a Evelyn com a gente aqui hoje e vocês podem mandar perguntas e dúvidas aqui pelo chat. E aí no final a gente tenta responder tudo. Querida, obrigada pela tua disponibilidade, muitas graças, valeu pela tua presença. Então, assim, antes da gente começar a falar de puba e mandioca, eu queria saber um pouquinho de ti, a tua história com a mandioca, assim, como é que tu, né, assim, porque eu sei que tu planta, né, além de fermentar a mandioca, tu é uma agricultora. Conta pra gente aí um pouco onde que tu mora, como é que tu te envolveu com esse trabalho, como que é a mandioca na tua vida, assim, qual é a tua vida com a mandioca? Ai, minha vida com a mandioca. Ale, muito obrigada. Eu também tive o prazer de ter você na oficina, a primeira, né, oficina de mandioca que eu fiz ano passado. Foi uma surpresa muito grande para mim, todo o envolvimento que a gente, né, tem feito ao longo, desde lá, né? Foi agosto do ano passado, ó, tá Nossa, fazendo um um ano. ano! Que Foi 11 massa! de agosto, se eu não me engano. Olha!
E muito obrigada ao perfil também, né? A todo o grupo aí do projeto da Sustentária, de ter aí me abraçado e ter aberto também um espaço para que eu possa compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho sobre a mandioca. Porque eu acho que eu vou ter que vir aqui umas 3 vezes umas 3 vidas para eu poder entender essa raiz, compreender a potencialidade dela. É tão diversa. Eu falei pro Douglas agora há pouco. Douglas é meu marido. Cada vez que eu vou falar da mandioca, que eu sento para ler mais um pouco, para estudar mais um pouco, eu fico mais apaixonada. Porque, gente, como pode? Eu não sabia disso, eu não sabia daquilo outro. É conhecimento o tempo inteiro que chega, né? Eu sou mineira, sou de Seritinga, uma cidade bem pequenininha no sul de Minas. Nasci, cresci lá, saí de Seritinga depois que eu me casei, eu tinha 21 anos, morei um tempo em São José dos Campos, hoje eu moro em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, né, no Vale do Paraíba. O envolvimento com a mandioca veio a partir da fermentação, especificamente, assim, apesar de desde criança, né? Porque a minha família é família de agricultor. Meu pai, ele é retireiro, meu avô tirava leite, plantava. Só um Então, pouquinho, assim, explica pra gente o que que é retireiro. retireiro é quem tira leite, né? Tá. Quem mexe com gado, Uhum. gado de leite. Tá. Então, o espaço onde se tira o leite, lá, eles chamam de retiro. E aí, quem fica no retiro, retirando o leite da vaca Uhum. artesanalmente ali, é chamado de retireiro lá na nossa Tá. região. Uhum. Meu pai tira leite de vaca, ele é retireiro até hoje. Mas Uhum. sempre plantou um inhame, uma mandioca, um milho. O meu avô também. Meu pai plantava mandioca no barranco de casa. Então, eu sempre estava ali. E eu tenho uma irmã que chama Amanda, e o apelido dela era Mandioca. Que Então, bonitinho. era para ser. Uhum. E foi bem com a fermentação e com a agrofloresta. Uhum. Como você citou, né? Eu planto. Eu gosto muito dessa forma que você coloca, né? Agricultor em formação, porque eu me identifico também, né? Uma agricultora, uma agrofloresteira, agroecologista em formação. Uhum. Então, eu e meu marido, nós cercamos um pedacinho da terra do meu sogro, lá em Seritinga, tem 2 anos, e desde então nós estamos lá plantando, Uhum. e nesse sistema agroflorestal, agroecológico, então a mandioca, ela é super presente, ela não é só nossa mãe em matéria de alimento, ela é uma mãe também para regeneração de solo. Uhum. Então, ela está muito presente, né, nessa alimentação, nesse trabalho da agricultura. E aí tu começou a E se envolver. Aí foi a partir da agrofloresta que tu começou enfim, a fazer a fermentação da mandioca. Teve relação com começar a fazer a tua agrofloresta ou já foi antes? sim, teve. Porque eu já fermentava, mas eu não conhecia o processo de fermentação da mandioca. E aí eu tive contato com o processo de fermentação da mandioca do Ernest, que é a que eu foco em ensinar nas oficinas. Uhum. Porque para o manuseio em casa, ela é mais fácil no meu ponto de vista. Tá, deixa eu explicar Então, só um pouquinho. O Ernest que ela tá falando é o Ernest Gott, que foi quem isso. sistematizou o conhecimento de agricultura sintrópica, que também se chama de agrofloresta, né? E os sistemas Isso. agroflorestais. E o Ernest, ele inventou não, o Ernest assim, não inventou nada, ele sistematizou conhecimentos já existentes, mas ele começou a popularizar tanto a agrofloresta quanto essa forma de fermentar a mandioca, que ele até chamou de Puba 2.0, né, Evelyn? Que Isso. é essa que ela ensina pra gente nas oficinas. Então, tu podia começar a explicar para o pessoal agora, afinal de contas, o que que é Puba? Então vamos lá. Eu tô com uma colinha aqui porque é tanta informação para eu não ficar viajando demais e falando perdidamente, fazer algo mais linear.
A puba, ela é conhecida por alguns nomes. Puba, carimã ou mandioca mole são as mesmas coisas. Uhum. O que que é? É a massa da mandioca fermentada. É simples assim. Puba ou carimã ou mandioca mole é uma massa da mandioca fermentada. E existem duas maneiras de fazer a puba, que eu conheço até agora. Uma é o formato indígena, né, a forma como os indígenas faziam, porque a puba ela é de origem indígena, de origem dos índios da nossa região norte, Tá, da ela região norte do país. surgiu nos indígenas da região norte, Amazonas, É, ali. Tá. até onde eu já li, até onde eu tenho conhecimento, até o que eu Uhum. consegui de informação até agora, é que ela surgiu ali com os índios da região norte do Brasil. Aham, tá. Os índios da região norte do Brasil, eles faziam a fermentação da mandioca para fazer farinha, certo? Para Ou fazer não? farinha, Tá. para fazer Uhum. farinha, exatamente. Uhum. Farinha ou beiju, porque eles usavam a mandioca brava. A mandioca Aham. brava é uma espécie que tem uma concentração de toxicidade bem alta. Então, no processo de fermentação, essa toxicidade ela baixa bastante. E aí, o consumo dessa mandioca não é mais tóxico para o ser humano. Entendi. Então, Uhum. o processo de fermentação da mandioca brava, ele é também para baixar esse nível de toxicidade. Uhum. E como que era feito, né? Como lá tem muito rio, eles pegavam a mandioca, às vezes até com casca, Uhum. e colocava dentro do saco e colocava no rio. E ali eles deixavam de 3 a 7 dias. Quando a mandioca ela ia amolecendo, ela incha e ela amolece, essa casca dela sai facilmente e a partir daí eles prensavam ou no tipiti, que é um cano, digamos assim, que é feito de uma palha da palmeira, da banana, de alguma fibra natural, que ele tem uma elasticidade. Então, colocava essa massa mole, depois de espremida, dentro desse tipiti e esticava ele. No que esticava, espremia, saía o excesso de líquido e ficava uma massa úmida, Uhum. que é a massa puba. Ali a massa puba já está pronta. Tá. Ou depois, com o passar do tempo, principalmente quando a puba foi para o Nordeste, que lá não tem essa abundância de água, essa fermentação ela começou a ser feita em tonéis, em bacias, em caixas cheias de água. Então Uhum. colocava a mandioca submersa ali dentro, deixava de 5 a 7 dias, quando ela amolecia, fazia esse processo. Só que no Nordeste, ao invés do tipiti, eles usavam umas prensas. Prensas Uhum. feitas de madeira mesmo, colocava dentro de um saco essa mandioca amassada mole, prensava para poder tirar esse líquido, e aí tinha a massa puba úmida. Eu até Uhum. trouxe aqui que eu faço essa assim em casa. Aham. Ah, tu Então eu deixa. tenho um Tá. vidro. Aham. A mandioca está em pedaços aqui dentro, eu descasquei. Eu tirei só a casca marrom, porque a entrecasca é comestível. Só Tá. aquela casquinha marrom de fora. Isso aqui é um airlock, isso aqui é uma frescura de gente que fermenta um monte de coisa em casa. Mas Uhum. não tem necessidade, eu posso tampar isso aqui só com tecido. Tá. Isso aqui vai ficar de 3 a 7 dias. O que que acontece? Durante o processo de fermentação aqui, geralmente dá um cheiro bem forte. Uhum. Chega a ser um fedido mesmo, para quem não está acostumado. Então, por isso que eu não falo muito desse processo nas oficinas,
para não espantar as pessoas na primeira vez que elas fizerem, falar, eu não quero mexer com esse negócio fedido dentro do meu apartamento, vai recender tudo. Então eu prefiro trabalhar com outro processo, que é o processo onde eu ralo a mandioca, espremo ela com o tecido ou não, eu escolho se eu quero uma puba um pouquinho mais seca ou se eu quero deixar a umidade da mandioca. E aí eu prenso dentro de um vidro. Venho com um soquetinho, vou prensando até encher. Encheu, eu fecho, não totalmente, deixo a tampa um pouquinho frouxinha e de 3 a 5 dias vai ficar fermentando aqui. Você vai ver que vai até minar uma aguinha, como se ela estivesse chorando aqui. Parou de minar a água, eu termino de fechar ela e tá pronta para comer. Daí Então, deixa eu contar que eu aprendi, foi esse processo que eu aprendi na oficina da Evelyn que eu fiz em agosto do ano passado, que ela acabou de me lembrar, que faz um ano. E é esse processo que eu ando ensinando aqui para as gurias que querem aprender, minhas amigas. A gente já fez reunião de mulher para feitura de puba. Não me lembro se a gente chamou assim, não me lembro como é que a gente chamou, mas era um negócio tipo isso aí, mulheres vamos se juntar para fazer puba. Porque daí a gente faz um monte junto, né? Tem todo esse processo de ralar, né? Daí, né, Evelyn, ralar assim. Se tu não tiver um processador de alimentos, pode ralar na mão também, entendeu? pode ralar no ralador. Pode ralar no ralador. Tem um moço que fez uma oficina com a gente esses dias também, a oficina de alimentação, que eu falo de puba também. Ele falou que ele rala naquele ralador bem fino, sabe? Que ao invés de ficar quando a gente rala no grosso, tu enxerga os fiapinhos. Naquele bem fino ele fica uma massinha, Uma né? massa. Isso, ele disse que ele rala ali. Daí acho que para certas coisas até funciona melhor, porque ele tá a mandioca tá mais desmanchada, né? Aí tem gente perguntando aqui quanto tempo posso armazenar a puba. Então, assim, tu fechou a tampa. Fechei o vidrinho, tá pronto, fermentado para consumir. Tá. E daí? Aí quanto tempo que tem que guardar na geladeira? Não tem? Então, não necessariamente precisa guardar na geladeira. Tá. Só que a gente está falando de um fermentado, isso aqui não é porque eu fechei que para de fermentar. Tá. Né? Só não tem aquela atividade tão intensa do início, mas continua. Continua até um certo ponto, assim, porque depois estabiliza. Depois de alguns meses, sei lá, 2, 3 meses, a fermentação até estabiliza. Mas, por exemplo, num lugar que é muito quente, ou você tem um lugar bem fresquinho, um porão que é fresco, algum lugar assim, que antigamente o pessoal tinha muito isso, né? Guardava muito as coisas, o porão era uma geladeira, né? Então, se você tiver em casa um lugar que é bem fresco, tudo bem deixar fora da geladeira. Mas se você tiver num lugar que é quente, eu oriento a colocar dentro da geladeira, porque senão ela fica muito ácida. Isso é o que eu falo aqui para as gurias, que assim, eu gosto dela bem azedinha, tá? Então, para mim, quanto mais tempo fermenta, mais azedinha ela vai ficando, né? Então, para mim, não tem problema. A gente já viajou uma vez, 15 dias, com um vidro de puba daqueles grandões, sabe? Aquele vidro grandão, assim, fora da geladeira, durante 15 dias na estrada e deu direitinho, assim, até o fim a gente consumiu. Sim. Uma outra coisa que me perguntaram que eu não sabia responder, por que tem que ser vidro? Pode ser em plástico? É que durante o processo da fermentação, principalmente a acidez que é formada ali dentro, em contato com o plástico, por muito tempo, eu vou absorver alguns compostos tóxicos. Tá. Né? Eu não, né? A o que pessoa, está fermentando. A acidez ali. Então, não é interessante. Você pode até, se você quiser fazer uma quantidade maior, você fazer uma quantidade maior, né? Deixar fazer o processo de fermentação. Terminou, você colocar nos vidros. Ou cerâmica. Tá. Porque o plástico tem essa questão
da toxicidade que com o tempo vai absorvendo ali um pouquinho. E assim, é homeopatia da toxicidade, né? E Evelyn, então tá, e daí o que que a gente faz com essa puba, né? Quais são as preparações culinárias que podem ser feitas com a puba? Assim, ó, gente, ela não vai conseguir falar todas, porque assim, é um mundo de coisas, assim. Essa E guria porque eu aí, nem sei todas. bom, a gente inventa, né? Mas assim, na oficina que eu fui com ela, caramba, e aí ela fazia as comidas com a puba também, assim, ó, dá pra fazer massa de torta, né, de quiche, dá pra fazer engrossar molho branco, dá pra fazer nossa, um bolinho assado no forno, enrolado na folha de bananeira com coco ralado, maravilhoso. A Ellen, a minha amiga que às vezes mora comigo aqui, ela fez esses dias um brigadeiro usando puba, que ficou maravilhoso Que também. delícia. E aí tem o jeito que a gente faz mais aqui em casa, que é essa puba aí ralada no vidro. Eu faço tipo tapioca, só que panquequinha de, né? Que mais? Fala aí, como é que a gente pode usar? Ó, pode fazer bolos. E aí são bolos variados. Existe o bolo que todo mundo fala que é o bolo de puba, que é feito com coco, com leite de coco, que é o tradicionalzão mesmo. Mas eu uso a puba para agregar em outras receitas de bolo. Ah, eu vou fazer um bolo com aveia, um bolo de fubá, eu coloco a puba junto, porque vai agregar sabor e texturas diferentes ali. Então você pode tanto fazer um bolo só da puba, quanto usar ela para agregar e misturar com outros ingredientes para criar outras estruturas e sabores de bolo. Tem essa que eu chamo de pubioca, mas também é conhecido tradicionalmente como beiju de puba, que é essa que a gente faz de colocar na frigideira e fazer tipo uma tapioca. Tradicionalmente mesmo, lá pelos indígenas, era o beiju da Beiju. puba. Esse era o Da beiju, mandioca. porque eu conheço o beiju uma coisa mais seca, assim, né? Então, mas aí tem vários. Tá. Uhum. Tem o beiju da puba, tem o beiju do polvilho, tem o beiju da mandioca não pubada. Aham, tá. Então, vão ter Pra, estruturas e sabores diferentes. pra quem quer saber receita, a Evelyn coloca lá no perfil dela, aqui no perfil dela do Instagram, ela vive postando receita e vídeo das coisas que ela faz. Então, pra ter ideias de puba, vai lá no perfil dela. E aí, acho que tu podia, aproveitando que a gente falou de beiju, né, e do polvilho, uma coisa que me surpreendeu também foi que da onde sai o polvilho? Eu não sabia da onde saía o polvilho e o que que era o polvilho doce e o polvilho azedo, e qual era a Azedo. diferença dos dois. Sim. Então, dá até pra gente fazer um caminho, assim, eu acho que é bacana. Então, pra gente falar das farinhas também, né? Uhum. Das farinhas de mandioca. Então, vamos lá. Existem duas formas de fazer. Eu vou falar primeiro, então, o processo da mandioca pulbada, as farinhas que vêm da mandioca pulbada, e aí depois a gente vem para as farinhas que não vêm da mandioca pulbada, que geralmente é da onde que se extrai o polvilho. Tá. Então, assim, fez esse processo de pubagem da mandioca, para fazer farinha, os processos de pubagem da mandioca são esses. Tá. Onde a mandioca fica imersa ou na água ou no rio, né? E Um daí a riozinho gente amassa. limpinho. Tá. E aí, o que acontece? Ela ficou ali de molho de 3 a 7 dias, amoleceu, ela vai ser prensada, onde vai ser separado o líquido da mandioca, que chama de manipoeira ou manicoeira, e depois eu vou ficar com a massa da puba úmida. Essa massa da puba úmida, existem várias farinhas que são feitas com ela. A mais tradicional é a farinha d'água, que depois de ter prensado essa massa, né, ela é torrada em tachos. Tá. Uhum. Tem a farinha de carimã, que é essa massa seca no sol, ela não é torrada. Tá. Tem uma farinha que chama farinha uarine, ou ovinhas, que é uma farinha que ela era feita pelos índios de forma manual, depois
eles tiveram contato com chama boladeira, que é uma máquina artesanal que vai transformar isso em microbolinhas, microesferas, que depois é torrada. O pessoal chama de caviar brasileiro. Tem, por exemplo, farinha de Bragança, que também é uma farinha famosa, que ela é seca, que é feita da mandioca amarela. Tem farinha de Marajó, que é parecida com a farinha de Bragança. Tem a farinha do Amapá, que é uma farinha que ela não é peneirada, é simplesmente torrada ali com a crueira. Porque quando você peneira para poder fazer a farinha, essa massa pubada, a puba, os pedaços mais duros, os talinhos, as cascas que não se desmancharam, o pessoal chama de crueira. E essa farinha do Amapá, ela não passa por esse processo, então ela vai com a crueira. Ela fica mais cheia de grânulos aqui, então. Isso. Deixa só eu ligar o carregador aqui, Ale. Tá. Muito bom, né, gente? A aula de mandioca e de farinhas. Deixa eu aproveitar a pausa só um pouquinho, só depois a gente volta. Só queria te perguntar, já que tu falou na massa, né? Tu já ouviu falar de um negócio chamado bijaxica? Bijaxica é um preparo, né, com a massa, com a massa pubada. Pubada. É uma bebida, não é? Não, aqui no sul, onde eu moro, foi uma senhora moradora antiga que me falou que eles faziam bijaxica com a massa da mandioca e amendoim. Pelo que eu entendi, era tipo um doce, sabe? Sim, eu acho que já li em algum lugar, mas não tô confundindo bijaxica com caxiri, uma coisa assim. Ah, que é a bebida, Que é a bebida, Porque, na verdade, pelo que eu tô entendendo, o objetivo de pubar a mandioca é fazer outros preparos, né? É fazer a farinha, né? Essa coisa que a gente começou a usar a mandioca pubada de outros jeitos foi uma coisa mais recente, né? Mais recente. Tá. Pelo que eu pesquisei até agora, o processo da pubagem é até principalmente por conta da toxicidade. Tá, sim. E para fazer esses processos dessas farinhas que a mandioca, depois de passada esse tempo na água, dá uma estrutura toda diferente de uma farinha que não foi passada na água. Tá. Que não pubou. Passar na água, né? Ficar esse tempo ali, ou no rio, ou de molho, num tanque, é a pubagem. Então, esse é o processo que o pessoal usa para fazer as farinhas a partir da mandioca pubada. E assim, essas farinhas que eu falei uns nomes, são as mais tradicionais. Eu tirei tem um infográfico no Estadão, muito, muito incrível sobre a mandioca. Assim, nossa, que bom! Muito, muito. Com muita informação, bem legal de acessar. Então, vale procurar lá. Infográfico, mandioca, Estadão, super bacana. E aí, depois vem os processos das farinhas da mandioca não pubada. Então, nem toda farinha vem da mandioca que foi pubada. Existe farinha que vem da mandioca pubada e existe farinha que não vem da mandioca pubada. Tá. A farinha que não vem da mandioca pubada, o processo a mandioca é colhida, descasca, rala a mandioca, espreme, e aí esse momento é onde o pessoal costuma usar para fazer o polvilho. Porque aí rala bem, espreme, a manipoeira ou manipoeira que vai sair da onde que espremeu, ela fica descansando. No que ela descansa, o polvilho, o amido, ele é pesado e ele não é solúvel, ele não se solubiliza ali na água, né? Então ele pesa, vai para o fundo da vasilha e se separa do líquido. E esse líquido depois ele é ou jogado fora, ou usado como biofertilizante, ou dado para o animal.
ou virado tucupi, que é um caldo saborosíssimo, não tem nada igual, nunca Maravilhoso. comi nada na Nossa. vida que seja tão incrível assim. É, que ele é usado para fazer alguns pratos no norte. Eu tenho usado ele como tempero, então eu faço tucupi, faço uns gelinhos de tucupi. Sei lá, Olha. vou fazer qualquer tipo de caldo, eu vou fazer, eu Aham. ponho um gelinho de tucupi. Uhum, Se ela quer uhum. tomar só uma aguinha caldeadinha com saborzinho gostoso, salgada, com os temperinhos, eu ponho um gelinho de tucupi. Então, assim, eu tô Aham. usando ele como se fosse um caldo potencializador de sabor na comida, assim. Aham. Fica Aham. incrível, a boca tá enchida d'água. Tu podia Então, a falar, então. mandioca. Desculpa. Pode falar. Não, sem querer te interromper, termina o que tu tá falando, mas aí depois tu já pode emendar, assim, naquela coisa que na oficina tu fala também sobre os benefícios da mandioca pubada, né? Ela tem um negócio Tá, diferente, o que que acontece lá que é bom pra gente, bom, é saudável. tá. Então, aí a mandioca foi colhida, ralada, espremida, separa esse líquido que vai decantar o polvilho lá embaixo e em cima vai ficar a manicoeira que pode fazer o tucupi. E a massa que não foi cubada, ela vai ser seca num tacho e vai virar farinha de mandioca. Geralmente essa farinha que a gente usa para comer em cima da comida, para fazer Ah, tá. farofa. Uhum, tá. E aí tem um monte de tipos de farinha dessa também. Cada Uhum, região dá um nome. Tem umas que são mais torradas, tem umas que são menos torradas. As que são tá. feitas da mandioca amarela vai ficar de um jeito. Então, isso vai mudando de região para região, de modo de preparo para modo de preparo. E tem uma infinidade de tipos de farinha. E tem uma farinha desse modelo que eles chamam de farinha inferior, que é uma Ah, farinha que eles lavam a mandioca depois de ralada, que a intenção é tirar o polvilho. Então eles lavam, prensam, e aí faz a farinha desse bagaço. Mas uhum, é um bagaço que ele é mais fibra, ele não tem tanto sabor mais, tá. ele Aham, não tem amido ali. Geralmente é para quando a intenção é mais retirar o polvilho doce ou fazer o polvilho azedo, que nada mais é deixar essa manicoeira ou manipoeira junto com o polvilho ali, fermentando durante algum tempo, que aí vai dar a estrutura do polvilho azedo. Então, o polvilho tá. doce ele vai sair rapidamente dali, decantou, sai. O polvilho azedo vai ficar num processo de fermentação. Tá, e daí assim, o polvilho doce é o que a gente usa pra fazer tapioca, é aquele que a gente. Tapioca. Tá, aham, sim. Ou um E, pão de queijo, pão de beijo, que ele é mais grudentinho, aham, a estrutura dele é mais grudentinha. O uhum, azedo não, ele tem, por conta do processo de fermentação, de mudar a estrutura dele, ele tem uma estrutura mais expansiva. Então é o que a gente usa para fazer uns pães que vão ficar mais cheios, para fazer biscoito leve, uhum, biscoitão. Ele não vai tá, ficar denso, ele vai tá. expandir. Mais alguma coisa, Lê? Eu tinha te perguntado dos Então vamos. benefícios. Benefícios da mandioca pubada, você está falando, né? Isso, aham. Tem uma Tá, coisa de vitamina B, do complexo B, como é que é? Porque, isso. É que primeiro assim, o que que é que faz... Ah, outra coisa também que eu aprendi lá contigo é que a fermentação da mandioca é uma fermentação selvagem, né? Um processo de fermentação selvagem. isso, Tá, então o que que é fermentação selvagem? Qual é o bicho envolvido e que faz a fermentação? O que que tem, né? Complexo B vitamínico, enfim, aí tu tá. conta pra gente. Por que que é fermentação selvagem? Porque eu não inoculo, eu não induzo nada, eu deixo que aconteça de forma natural, de forma. Eu falo selvagem mesmo, de Aham. forma que eu não inocule nada. Ou Oh, seja, meu Deus. inocular é tu colocar o organismo que tu quer que faça a fermentação, é isso. Isso. Só um minutinho, Alê. Tá. Amor, vem cá, por favor. Corre.
Pega o carregador pra mim. A cada hora é um trem que tá descarregando, pelo amor de Deus. O celular tá perrengando. Aí. Então, no processo de fermentação selvagem, que eu não inoculo nada, muitos tipos de bactérias chegam ali. Eu não seleciono nenhum tipo de bactéria. Eu deixo que as bactérias, as leveduras, todos os micro-organismos fermentativos que já estão na mandioca, que vieram da terra, que vieram da minha mão, que vieram do ar, se multipliquem, cresçam e produzam substâncias ali dentro. Tá. Então, o processo de fermentação ele vai modificar aroma, sabor, textura da mandioca. E também vai potencializar e criar novos nutrientes, né? Minerais, bactérias que são boas para o nosso organismo, vai melhorar a digestibilidade, porque o processo de fermentação é como se fosse uma pré-digestão, Tá. como se os micro-organismos pré-digerissem esse alimento que está fermentando. E aí, quando eu me alimento, o aproveitamento do meu organismo, de toda a potencialidade de nutriente daquele alimento, ele é muito mais facilitado e absorve muito mais. E aí tem alguns estudos, alguns não, né? Eu achei um estudo até hoje científico falando sobre, em detalhes mesmo, sobre a fermentação da mandioca para consumo humano, que fala de pela fermentação, de uma criação de vitaminas do complexo B e do complexo B12 também. Então, eu estou ingerindo essas vitaminas. Isso não quer dizer que se eu ingerir essas vitaminas do complexo B que está ali, meu organismo vai absorver tudo, porque existe um processo de digestão ali gastrointestinal. Mas essas bactérias podem conversar com as que estão dentro de mim e aí criar e absorver ao mesmo tempo o que tem condição de se absorver daquilo que está ali. Então, o processo de consumir a mandioca depois de fermentada vai trazer esses benefícios, né, de potencialização mesmo da questão nutricional que a mandioca já tem, né? Entendi, muito bem. O que mais que faltou a gente falar do processo de puba, de mandioca? Faltou alguma coisa, assim? De usos culinários? O uso culinário é infinito, gente. Tá. Eu costumo falar isso, sabe? É só colocar a criatividade. E se eu colocar a puba aqui? Coloca e vê o que dá. Experimenta, sabe? sim. E muda muito, porque essa complexidade de aroma e de sabor vai para os alimentos. Eu gosto muito de fazer molho branco com a puba. Leite vegetal, temperos e puba. Não fica igual nenhum tipo de molho branco que eu já vi até hoje, porque a acidez da puba transforma ali e fica incrível, assim, a textura fica incrível. Eu já fiz broa, eu já fiz uns snacks que misturei linhaça e chia hidratado para fazer aquele gel, depois bati no processador com a puba e fiz aqueles, como se fossem umas bolachinhas, os snacks bem fininhos, assados. Fica uma delícia para levar para lá e para cá, para tirar gosto. Essa coisa de engrossar molho branco, eu fiquei impressionada, sabe? Porque é assim, né, que a receita tradicional de molho branco é com farinha de trigo, né? Aquela coisa de engrossar, assim. E, gente, não precisa farinha de trigo, né? Até essa coisa, a gente podia agora entrar nesse assunto também, né? Porque, assim, a gente que estuda essa coisa de hábitos alimentares, né, e alimentação do Brasil, então, a gente sabe que a mandioca é o alimento típico brasileiro, né? De sul a norte do país tem mandioca nos diversos nomes, né? Aipim, macaxeira, enfim. Ela aguenta, ela tem ela aguenta uma variação muito grande de temperatura, né, para o cultivo, tanto que assim, aqui no Rio Grande do Sul tem aipim e lá no norte tem
Uhum. mandioca macaxeira, né? É, e ela estava presente na alimentação e no cultivo de comunidades indígenas de sul a norte do país, né? E ela foi muito importante nos primeiros tempos da colonização também, porque o invasor português, enfim, chegou aqui e aqui não tinha trigo, não é um país que, né, demorou um tempão para conseguir adaptar o trigo, uma espécie, uma variedade de trigo que nascesse no Brasil, né? Que fosse bem no Uhum. Brasil, né? E aí, de repente, hoje em dia a nossa alimentação é muito viciada em trigo, né? Então, é que eu sempre falo que a minha trajetória com a mandioca começou quando eu vi a doutora Clara Brandão num congresso de agroecologia e ela falou assim: para que comer pão se tem mandioca, né? E assim, a gente esquece, o Brasil esqueceu da mandioca, Aham. né? Que foi tão importante tanto para as comunidades que já estavam aqui antes do colonizador, quanto para o processo de colonização também, porque eles saíam por aí é, invadindo o Brasil, né? O português saía por aí invadindo o Brasil, levando a farinha de mandioca consigo, né? A E base com, de mandioca. é base de mandioca, exatamente. E aí, assim, por que que a gente por que que tu acha que o Brasil esqueceu a mandioca, né? Por que que a gente esqueceu isso, esse alimento tão importante e tão rico, né? Porque assim é uma fonte muito de qualidade, né? É uma fonte de Uhum, qualidade, de alimentação de qualidade, né? De energia, assim. O que que tu uhum. acha que aconteceu? Aí eu acho que foram vários fatores ali. O primeiro que eu acho foi a questão da importância do trigo para o colonizador. Então, ele chegou aqui, no meu ponto de vista agora, né? Comendo a mandioca porque era o que tinha. E ele Uhum. até gostou, porque no livro do Câmara Cascudo você vê vários relatos de que eles amavam a Aham. farinha, a mandioca, mas o alimento ele é afetivo também, né? Então eles trouxeram esse trigo. Isso Esse mesmo. é o livro do Câmara Cascudo que a gente. Isso aí. As É livro para Bíblias, andar né? É. debaixo do braço. Aham. Então, assim, eu acho que a chegada do trigo foi realmente a chegada do trigo com o processo colonizador. Eu acho que foi um dos fatores, né, que fez a gente deixar o consumo da mandioca. Eu acho que a questão da mandioca como alimento de pobre também, eu acho que foi um dos fatores, porque era alimento de negro, era alimento de quilombo, porque ela dá em qualquer lugar e ela dá em abundância. Então, assim, e é um alimento que ele dá energia. Então, para a camada mais pobre, que não tinha condição de ficar plantando e de comprando e nada, a mandioca era o alimento, até hoje, na verdade, né? Um alimento incrível. Eu acho que esse também é um fator que fez a gente deixar de comer a mandioca, de ter a mandioca como nossa base alimentar. Eu acho que a Porque tem aquela valorização. coisa de querer se afastar, né? Assim, não, eu tenho dinheiro, eu não preciso, eu vou, né? Já que eu tenho dinheiro, eu vou comprar outro Alimento de alimento. rico, que é o que Aham. vem de fora, não é o que, Sim. até então não é o que é daqui, né? Uhum. As castanhas, é a amêndoa, o pistache, Aham. é o que Sim. vem de fora que Aham. tem, né, esse valor, assim. Eu acho que e para você, até a batata, né? Até a batata. Se a gente for ver, come mais batata do que mandioca. Então, e ela é inglesa. Então, E acho que ela é mais esse pobre nutricionalmente do que a mandioca, né? mais pobre nutricionalmente. E não tem toda essa versatilidade que a Aham. mandioca tem. Aham. Então, assim, eu acho que esse olhar para o que vem de fora ser mais importante, ter mais valor, também nos afastou da mandioca. Uhum. Eu acho que a preferência pelos industrializados nos afastou da mandioca, Uhum. porque aí eu quero o pacote de pão, eu quero o pacote de bolacha, eu quero o pacote de macarrão, e tudo isso é à base de trigo. Aham. Sim. E
Hoje, uma das coisas que eu tenho observado também é o não conhecimento da potencialidade da mandioca. Porque quando eu começo a falar da mandioca para algumas pessoas, elas, eu não sabia disso, que incrível. Então a gente se afastou tanto que a gente, né, perdeu esse vínculo, então não conhece mais, se não conhece não come, isso é, né? Então eu acho que são vários fatores socioculturais, econômicos. Eu acho que tem uma coisa interessante também que agora eu pensei quando tu estava falando, que a indústria também não aproveita muito a mandioca, né? Por que que não tem, assim como tem biscoito de trigo, um monte, por que que não tem produtos industrializados de mandioca, né? Será que isso tem a ver com o cultivo também? Porque não existe monocultura de mandioca, né? A mandioca não é uma... Existe. Existe? Existe. Para produzir principalmente farinha e amido, porque a indústria alimentícia e a indústria cosmética usa muito amido de mandioca. Então existe cultivo de monocultura de mandioca extensivo, mas ele vai para isso, vai para a indústria, né, usar amido. Tá, E não para amido para preparação de comida, né? E não De ultraprocessados ou de produtos cosméticos. Ó, a Fran está perguntando se tu tá tomando kombucha durante a Tô. live. Ai, que delícia. Daqui a pouco você vai tomar, Lê. Ó, gente, só fazendo uma propaganda, vai ter uma oficina de kombucha online com a Evelyn, começa esse sábado aqui. Quem quiser Isso aí. entra no bonde. Já me chama. Já chama. Deixa eu ver aqui. Então, assim, é muito. Eu questiono muito essa questão até da base alimentar, porque quando eu comecei a entender a potencialidade da mandioca, e plantando também, e tendo, né, muitos amigos produtores hoje, então tem uma facilidade de eu conseguir uma mandioca, né, super fácil, assim. A mandioca hoje é minha base alimentar. Eu como mandioca todo dia. Ou mandioca cozida, ou a puba, ou um bolo de puba, ou uma torta de puba. Eu tenho mandioca todos os dias no meu processo alimentar. Então, né, porque a gente come trigo, né, a gente, sociedade, todo dia. E várias vezes por dia. É pão no café da manhã, é um macarrão no almoço, é um biscoitinho de tarde e, sei lá, uma pizza, um cachorro quente, sei lá. Então, assim, se a gente for ver, se não come em 5, come em 3, talvez em 2, mas você come trigo todo dia. E por que não pode comer mandioca todo dia, sabe? É que nem disse aquela senhora lá do vídeo que eu mostrei na outra live aí, que é a dona Feliciana, né? Ela disse assim, hoje, se não tem pão, os filhos não comem, né? Ela contando que antes não comiam pão. Ela falou, hoje, se não tem pão, os filhos não comem, porque a gente está realmente muito acostumado, muito viciado em trigo e em produto de trigo, né? Ó, tem duas perguntas aqui. Uma, sempre, isso é uma pergunta bem comum, porque as pessoas querem saber quanto tempo dura a puba, tá? Se tu botar na geladeira ou fora da geladeira. E aí, tem uma pergunta aqui que é se você vê diferença em usar mandioca branca ou amarela na produção da puba. Legal. Até hoje, nenhuma puba minha estragou por tempo. Eu não encontrei estudo nenhum que diz quanto tempo a puba pode ficar guardada. Até porque, gente, estudo sobre mandioca para alimentação humana é isso aqui, ó. Precisamos nos empoderar. Animal, né? Animal. Então precisamos nos empoderar da mandioca até nisso, até na ciência, assim, não é só no prato de casa, não, é até na ciência mesmo. Aí, companheiras do Sustentária, é por isso que a gente tá falando time mandioca. Isso aí. Nossa, eu fiquei tão feliz. Então, assim, ela vai se estragar, você vai sentir que não tá cheirando bom ou que deu algum mofo, joga fora. Tá. Mas se ela estiver cheirando azedinho, um queijinho, um iogurte, um pouquinho de vinagre,
esse cheiro da fermentação manda bala. Eu já deixei meses e nunca comi uma puba que tivesse estragada ou que tivesse me feito mal. Então, e por não ter parâmetro científico, por não ter parâmetro científico que avaliou esse tempo, eu não sei responder com exatidão, assim, tanto tempo ela estraga ou fica imprópria para consumo. Assim, tu tem que afinar o teu nariz, entender o que que é um cheiro de puba funcionando, né? Porque tem gente, ele tem um cheirinho meio azedo. No começo tu pode achar, tá estragado, mas tu vai te acostumando e tu vai vendo que não, aquele é o cheiro da puba. E aí tu conhecendo o cheiro da puba, tu vai conhecer quando dá ruim, entendeu? Mas, exatamente. de fato, né? Eu falei também, né, que a gente passou 15 dias viajando com um vidrão de puba no verão, tá? Em dezembro, puta calor, e a puba foi nos alimentando até o Uruguai. Nós fomos até o Uruguai com vidro de puba. E a questão do mandioca amarela ou branca, tem diferença? Tá. A gente tem mais de 100 tipos de mandioca. Então, existem mandiocas que são mais fibrentas, existem mandiocas que têm mais amido, existe mandioca que vai ter uma estrutura mais liguenta. Isso vai dar perfis de puba diferentes, vai dar puba mais ácida, menos ácida. Eu fiz uma puba uma vez com uma mandioca amarela de uma amiga produtora daqui de perto, que ela ficou com um cheiro doce. O aroma dela ficou tão doce, uma coisa tão maravilhosa assim, que era daquela mandioca. Então, assim, as diferenças elas vão acontecer de acordo com as diferenças de cada mandioca, né? Tem mandioca amarela que tem bem amido. Tem mandioca amarela que não tem tanto amido. Tá. Então, ela vai mudar de tipo de mandioca para tipo de mandioca. Tá. Bom, temos aqui a querida Jenny, nossa companheira do time Mandioca, tá perguntando se a gente já se aventurou a fazer algum tipo de farinha. Eu não, mas eu tenho certeza que a Evelyn já, né? Já, eu faço a farinha de raspa, que é uma farinha que também eu sou apaixonada, enlouquecidamente apaixonada, que é simplesmente ralar a mandioca e colocar no sol para secar, espalhadinha assim, num tecido. Geralmente uns 3 dias para ela ficar bem sequinha mesmo, para não ter perigo de ter umidade ali e a hora que você pôr no vidro mofar. Essa farinha ela substitui muito bem, não perfeitamente, muito bem o trigo para preparos de bolos e tortas. Pão não, porque ela não tem a estrutura do glúten para fazer a estrutura do pão. Mas para bolo e para torta é quase igual. Então é simplesmente ralar a mandioca. Que eu chamo de mesa. Acho que a Lê. Você tá me escutando, Alê? Eu caí, Travou? acho que foi eu que caí. Tá, tu tava falando que para tortas e bolos é quase uma farinha de mandioca, Quase. farinha de trigo. Quase uma farinha de trigo. Então, assim, a gente rala a mandioca, põe para secar no sol, deixa secar uns 3 dias e depois passa no Liquidifica. processador. Tá. No liquidificador ela vai ficar bem fininha, como se fosse uma farinha de trigo mesmo. Tá. Põe no vidro e manda Essa ver. daí Eu tenho passa... várias. Essa Essa não vai ser puba. Tá. Não, ela não vai ser puba. Tá. Se ela fosse puba, ia ser farinha de carimã. Tá, entendi. Que é pubado, depois seca no sol. Isso, eu posso pubar e secar no sol. Só que ela vai ter uma estrutura diferente. Ela já não vai comportar como se fosse essa farinha de raspa. Porque durante o processo de fermentação a gente muda. Eu tô ruim aqui. Tá travando ali. Mas agora tá. Agora foi. Tá, tem 2 perguntas que elas têm a ver, assim, e a gente tem cerca de 5 minutos, mas antes de eu passar para essas 2 perguntas, rapidinho, eu queria te perguntar se tu já fez alguma massa de pizza com essa farinha da mandioca aí que tu acabou de falar, essa farinha. Como é o nome dessa farinha?
Farinha de raspa ou Farinha de farinha de raspa. mandioca panificável também. Tá, No tá. Câmara Cascudo ele cita farinha de mandioca panificável. Me Ela escuta também. Voltou? voltei, minha Voltou! internet tá, chegou final da tarde na roça, o negócio tá caindo, tá? Ah, É, eu já fiz uma estrutura diferente, uhum, né? E acho que tem no meu Instagram, acho que tem receita. tá. E já fiz com a puba, assim, que fica muito, Ah, muito maravilhosa. Tem no olha, Instagram também. Tem, acho que tá. até nos meus destaques eu acho que tem. Maravilha. Então tá, vamos para. Eu acho que as duas últimas perguntas, tá? A Ellen está perguntando como lidar com as críticas referentes ao processo de fermentação selvagem do ponto de vista sanitarista, tá? E aí eu acho que tem a ver com a pergunta da Joelma, que pergunta como higienizar o vidro que se coloca a puba. Eu acho que a sanitização no processo industrial ela é extremamente importante. Mas eu não acho que a sanitização no processo caseiro é extremamente importante. Eu acho que tem momentos que a gente precisa realmente esterilizar, sanitizar algumas coisas, mas para o processo da puba, como eu estou trabalhando com fermentação selvagem, e eu quero que os micro-organismos naturais se desenvolvam, higiene. Mantém tudo limpinho, sua mão limpinha, o vidro limpinho, água e sabão, uma bucha novinha. Não pega uma bucha que já está lá na pia sendo usada, uma bucha limpinha, novinha. Eu até tenho uma bucha separada só para isso, que eu guardo ela no freezer. Então, terminei de usar, põe no saquinho e põe no freezer. Quando eu preciso, eu tiro, ponho ela Boa. na água e ela Uhum, vai estar ali só para isso. uhum. Então, assim, é manter o máximo de higiene, a higiene que você quer, assim, para sua casa, para sua vida. É, Agora, a questão sanitária é isso. Se eu vou fazer algo para vender, se eu vou fazer algo, né, que vai sair do meu domínio da minha casa, né, se eu vou fazer algo industrial, eu acho que a sanitização ela é importante, sim. Tá. E aí usar álcool 70, ácido peracético, iodo. Aí existem vários sanitizantes, né? Uhum. Mas os vidros que a gente coloca a puba, a Evelyn ensinou a gente a lavar com água e sabão de coco. Água e sabão. Secar Bem bem. limpinho É, ali. é. Uhum. Porque a gente quer a bactéria, né? A gente quer a bactéria ali. Se tu esterilizar, não vai ter, as bactérias não vão e o teu processo não vai acontecer, né? Você vai dificultar, talvez, né? Tá, uhum, entendi. Uhum. Ai, muito bom, gente. É Estamos tanta chegando. coisa, né? É tanta coisa. Eu Estamos chegando. ficaria 30 horas falando da mandioca. Maravilhosa, mandioca. Muito bem. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, então, essa questão do tipo de mandioca tem que testar. Ah, uma outra coisa interessante que tu falou na oficina também é que nunca uma puba vai ser igual a outra, né? Nunca vai ser, porque os micro-organismos que vêm na mandioca vêm muito do lugar da onde ela veio, da terra onde Aham. ela foi plantada. Então, cada mandioca vai vir com uma galera ali diferente. E aí tem mandiocas que vão ficar pulgas que vão ficar mais ácidas, tem pulgas que vão ficar com esse aroma mais adocicado, tem pulga que vai Uhum. ficar com aroma mais avinagrado. Cada lote que você fizer vai ficar diferente do outro, porque a gente Tá. não está trabalhando com padronização, é selvagem, Uhum. né? Uhum. Tá. Última questão, tá faltando 1 minuto e 30 segundos, né? Fala um pouquinho, a gente vai deixar gravada a live, tá? Fala um pouquinho pra gente como é que a gente pode inserir mandioca no nosso cotidiano. Dá algumas sugestões e daí, se tu quiser, já te despede. A gente tem 1 minuto e 20 segundos. Mandioca cozida, mandioca frita, mandioca assada, purê de mandioca que vira escondidinho, que vira nhoque, caldo de mandioca, mandioca palha, rala a mandioca em vez de fazer batata palha, faz mandioca palha, que pode fazer assada ou frita. Nossa! A puba vira bolo, a puba vira beiju,
A puba vira molho branco, vira base de torta. Farinha, tem vários tipos de farinha para fazer pirão, para fazer farofa, para empanar as coisas. Tucupi, faz o tucupi em casa e usa para temperar sua comida. Então, assim, 9 Milhares para 10. Não tenha medo de fazer da mandioca a sua base alimentar.